iniciando oficialmente a primeira live, eu gostaria, Flávio, me permites aí, fazer um agradecimento extremamente, mas muito especial mesmo ao Senai, que abriu as portas para a Abra Sorvete e se tornou oficialmente um parceiro estratégico da nossa entidade, mas não só da entidade, mas principalmente do nosso setor. A gente agradece muito pela confiança, pela parceria, e como eu relatei na reunião de aproximação, eu me orgulho muito desse momento, porque sou formado pelo Sistema S, que é o Senai, Sebrae, Senac, SESI. Aprendi muito, mas muito mesmo, com o Sistema S, e tenho um orgulho muito grande, tanto é que sou até, como é que diz, garoto propaganda do Sebrae, garoto propaganda do Sebrae aqui no estado, e então, para mim, é uma satisfação muito grande poder estar hoje abrindo essa oportunidade que o Senai está dando para a gente, de a gente poder se qualificar. Logo eu vou passar a palavra para o presidente, para o superintendente Roberto Medeiros, mas, Roberto Medeiros, eu quero agradecer pelo voto de confiança, pela oportunidade, e dizer para vocês todos que a Abra Sorvete tem grandes objetivos para o setor. Nós queremos realmente fazer com que o nosso setor tenha uma virada de chave nos próximos 10 anos, aumentando muito o consumo de sorvete per capita, que hoje é ridiculamente baixo no Brasil. Nós queremos que o nosso país que é um país tropical, tem frutas, tem leite em abundância, tem açúcar, tem cacau, tem tudo em abundância aqui. Que nós tenhamos um número de consumo per capita de sorvete muito mais adequado ao nosso país. Acho que nós merecemos isso. Mas nós também precisamos colaborar nesse sentido. Por isso que no projeto 50 em 10, que nós pretendemos aumentar 50% o consumo per capita do sorvete nos próximos 10 anos. Por isso que o nome do projeto 50 em 10, um dos pilares principais do projeto é a qualificação e inovação. Por isso estamos hoje aqui fazendo essa primeira live, onde nós vamos falar sobre isso, sobre a qualificação, sobre a inovação, através do nosso palestrante, Flávio Marim. E, Roberto Medeiros, fique à vontade. Agradeço a participação de todos que estão aqui conosco nessa live. Está sendo gravada. Quem não puder assistir agora, a gente vai depois colocar à disposição de todos os grupos de sorvete, vinculados à Abra Sorvete, em todo o país, porque nós representamos em todo o país o nosso setor. A Abra Sorvete é a representante oficial do nosso setor em todo o país, o setor de sorvetes. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Só gostaria de adicionar, na verdade, que para nós é um agradecimento, tá, presidente Martim? Para nós estarmos aqui dialogando com vocês e entendendo exatamente esse vetor que o senhor colocou, isso me chamou muita atenção, tá? Conversando aqui com o Flávio, ele trouxe muito essa questão da Abra Sorvete, está com um olhar muito forte em inovação e expansão, de como realmente transformar o setor e não simplesmente numa questão de uma pequena defesa de interesse, ou um pequeno projeto, ou uma manutenção, mas sim essa visão toda de vocês de fazer muito mais num período muito curto. E trazendo aqui não só uma questão de produtividade e eficiência, mas trazendo um aspecto de inovação. Então, o Flávio, ele veio relatando isso para nós, eu sei que já teve vários diálogos, e nós estarmos aqui podendo estar dialogando, presidente, realmente de coração aqui em nome da diretoria do Senai, doutor Gustavo Leal, de toda a equipe aqui de inovação do Senai Nacional, dos outros institutos que estão conosco, muito obrigado pela oportunidade. Entendemos que essa oportunidade, ela pode ter dois grandes vieses positivos, tá? Dois grandes vieses positivos. Um primeiro viés é como que a gente pode, olhando os grandes programas nacionais, como que a Abra Sorvete pode ser um canal, vamos colocar nesse formato, porque a Abra Sorvete acaba sendo um grande canal para a cadeia do sorvete, né? Então, como que pode ser um canal de a gente levar de uma forma melhor os grandes programas nacionais que nós temos? Um exemplo, Brasil Mais Produtivo. Como que a gente pode, a associação, estar vinculada a esse grande programa de uma forma inteligente para
a cadeia do sorvete. Então, existe um primeiro grande item que é pegar grandes programas nacionais e trabalhar com vocês esse encadeamento, esse canal, esse fluxo. E, obviamente, quando eu falo canal, eu não estou imaginando um canal que pega um programa pronto e desce para a indústria. Não, estou falando canal de ida e volta. Pega um programa pronto, atende a indústria, mas retroalimenta para melhorar o programa. Então, eu vejo que isso é uma oportunidade interessante, um primeiro, eu coloco não como uma iniciativa, mas como viés, porque é algo que a gente pode replicar para outros grandes programas. Esse é um exemplo. E o segundo é quando a gente abriu a agenda da inovação com vocês. Opa, existe aqui todo um mercado, existe uma oportunidade, existe uma biodiversidade, existe um contexto nacional que podemos sim estar atendendo mais, trabalhando mais esse mercado e se posicionando internacionalmente. Quando vocês trazem um desafio 55, não é um desafio que vocês vão ficar no Brasil. Né? Respeitosamente, presidente, olhando o desafio de vocês, a gente já entende que vocês vão ter reflexos mundiais. Então, nós contem muito conosco nesse papel de estar participando, estar desenvolvendo com vocês. E hoje, o Flávio vai conduzir aqui a reunião, vai trazer os elementos, vai estar dialogando, mas acaba tendo muito esse pano de fundo no nosso olhar. Um pano de fundo, grandes programas, como a gente pode estar trabalhando com o Abraço Sorvete e de uma forma pioneira estar presente, porque esse movimento a gente pretende fazer para outras ABs, mas vocês são a primeira. Tá? Por quê? Por provocação de vocês. Então, queria também agradecer, né, em nome do senhor, toda a equipe do Abraço Sorvete. Tá? Então, esse é um primeiro item. E o segundo item de inovação, daí é uma porta que a gente está abrindo, presidente, que uma única certeza, que essa porta a gente não sabe quando fecha, porque a quantidade de possibilidades que a gente pode construir são inúmeras. Então, não queria me alongar mais, mas deixar aqui um agradecimento especial ao senhor, a todos da Abrasorvete, às indústrias vinculadas à Abrasorvete, aos institutos do Senai que já aderiram também a esse diálogo e vão estar sendo aqui conduzidos com o Flávio. E, presidente, num momento propício para vocês, gostaria muito do encontro presencial. Ou quando o senhor vier aqui para Brasília, ou quando a gente tiver um encontro em conjunto, vamos fazer tomar um café juntos para trocar mais figurinha. Então, muito obrigado, presidente. É para o Flávio, então, ele que conduz, correto? Já posso passar para ele? Pode passar para ele. Muito obrigado pelas palavras, Roberto. E o Flávio vai, então, agora assumir o posto aí, para nós não perdermos tempo, tá, Flávio? A gente até colocou aqui o currículo dele já para ser visto aqui na tela, e para nós ganharmos tempo. Mas fique bem à vontade, Flávio, vai ser um prazer te ouvir aí, tá? Eu vou estar em deslocamento daqui a uns 15 minutos, mas estarei ouvindo, e se for o caso, eu posso intervir também, tá? Obrigado, amigo, obrigado. E eu quero ressaltar que isso aqui é um porta-voz da nossa rede, da instituição, e assim como o Roberto também, estamos muito bem acompanhados por representantes de outros, representantes de institutos de alimentos e bebidas da nossa rede. Então, são mais de 11 institutos aqui que trabalham com essa temática, espalhados pelo Brasil todo, como vocês vão ver aqui na minha apresentação, e algumas dessas pessoas que são especialistas no setor estão aqui presentes conosco hoje, e vão poder contribuir aqui nesse diálogo com as empresas também, com quem a gente pode aprofundar, né, as oportunidades. Me permitam compartilhar a tela, vou trazer uma apresentação breve aqui, que fala um pouco da rede do Senai, né, da rede de inovação e tecnologia, e de algumas visões que nós percebemos, né, de pontos de convergência, como o Roberto colocou, que podemos trabalhar para desenvolver iniciativas em conjunto. Vocês me confirmam, vocês veem a minha tela? Sim, estamos vendo. Sim, está inteira, a tela está inteira. Só. Está passando? Vocês veem agora a tela com a rede dos institutos? Exato, estamos vendo a sua tela. Bom, quero reforçar o agradecimento feito pelo Roberto, né? É um prazer estarmos aqui hoje, estamos estabelecendo esse diálogo próximo com a Abrasorvete, de poder compartilhar desse desafio do 50 em 5 e que venham muitos outros desafios em conjunto.
O Senai está aqui exatamente para cumprir com a sua missão, que é apoiar a indústria na busca pela sua competitividade, pelo crescimento, pelo atingimento desse potencial que o Brasil nos traz e que a indústria tem um papel fundamental para cumprir, né? Quando falamos de Senai, estamos falando de uma das instituições que faz parte do sistema indústria, né, do sistema CNI. O Senai, ele nasce na década de 40, e não venho aqui contar a história sobre o Senai, senão o tempo seria muito longo, com um papel fundamental de apoiar a competitividade industrial. Naquele momento, a competitividade da indústria passava essencialmente por formação de pessoas. Então, é importante contextualizar, né, que era um momento em que a industrialização estava envolvida com a importação de maquinário e a gente precisava de mão de obra que pudesse operar esse maquinário. Mas a indústria, não só de alimentos e bebidas, toda a indústria, ela evoluiu muito, né, ao longo dessas décadas, e especialmente nas últimas décadas, tecnologia e inovação passaram a ser palavras-chave para a competitividade da indústria. No final da década de 90, início dos anos 2000, o empresariado industrial, né, muito ciente disso, fez um coro, né, que foi retratado aí no movimento, na mobilização empresarial pela inovação, a MEI, que caracterizou um novo momento, né, e que pautou, orientou a reformulação das estratégias do Senai. Algumas unidades do Senai, mesmo antes disso, já estavam se reposicionando, nós já tínhamos algumas unidades que trabalhavam com inovação e tecnologia muito fortemente, mas isso passou a ser uma diretriz nacional. E foi a partir daí que criamos, então, uma nova estratégia com caminhos, né, que estão sendo hoje replicados em todas as unidades federativas. Essa estratégia passou por um aumento da infraestrutura e da capacidade educacional, ampliando, inclusive, a atuação junto à educação superior, né, a educação tecnológica, que até então se concentrava muito na educação técnica, mas também na oferta de infraestrutura, de capacidade para atender demandas de serviços tecnológicos, serviços técnicos, que são aqueles apoios em termos de consultoria, de serviços de engenharia, serviços laboratoriais. São demandas de mais de média a baixa complexidade, mas muito recorrente, fundamentais para a competitividade da indústria. E, da mesma forma, o Senai passou a trabalhar muito fortemente com demandas de média a alta complexidade. Em essência, a pesquisa aplicada e a inovação, ou seja, ajudar as empresas a pensar o futuro, quais são as novas tecnologias que podem apoiar os saltos de crescimento. Vejam como essa discussão de hoje aqui converte para esse assunto. Então, a estratégia montada desde então, ela converge nesses 3 itens e o nosso assunto de hoje vai tratar um pouco sobre isso. A concepção dessa nova atuação do Senai, ela teve muito pautada por observarmos modelos bem-sucedidos no mundo afora, né? Foram redes de inovação e tecnologia, como da Alemanha, Fraunhofer, ou da Holanda, do Reino Unido, Suécia, Austrália, foram vários exemplos, mas especialmente tivemos parceiros estratégicos, que foi o Instituto Fraunhofer, né? A rede Fraunhofer, e o MIT, uma instituição americana, né? As duas instituições muito respaldadas internacionalmente, e que nos ajudaram a não repetir erros, né, que outras nações repetiram. Então, nós partimos já de patamares e podemos acelerar esse processo de crescimento, de implantação dos nossos institutos. O fato é que hoje o Senai possui a maior rede de inovação e tecnologia no país. Eu estou aqui mostrando para vocês o primeiro grupo dos institutos, são 28 institutos de inovação, mas, além desses, temos quase outros 70 institutos em outras categorias. Esse primeiro grupo aqui, que eu projeto para vocês, são institutos que têm abrangência nacional, eles estão espalhados em todo o país, mas qualquer um desses institutos aqui, dentro da sua área tecnológica, do seu campo, eles podem atender demandas industriais que estejam em empresas em qualquer lugar do território nacional. Então, são institutos que estão organizados em grandes temas tecnológicos e que podem ajudar tanto em questões de produto, né, formular novos produtos, ter tecnologias que permitam evoluirmos os produtos, mas também dos processos produtivos, né, que vão ser fundamentais para a evolução das nossas empresas. Eu não vou citar aqui um a um, são muitos institutos, mas esse material ficará à disposição de vocês para consultas e nós também estaremos à disposição para poder fazer essa conexão.
Basicamente, os Institutos Senai de Inovação, eles são a ponte entre a ciência, a tecnologia e a indústria. A ideia é poder trazer o conhecimento, mas de forma aplicada, para resolver aquelas que são as dores das nossas empresas e que possam trazer novas oportunidades de crescimento. São competências únicas, complementares, mas esses institutos também atuam muito em rede. Então, a gente pode trazer, como eu estou hoje agora na Bahia, aqui, um Instituto Senai de Inovação na área de automação, juntamente com outro instituto que vai trabalhar com a questão utilizando tecnologias lasers em Santa Catarina, ou da tecnologia da informação em Pernambuco, entre tantas outras que vão se somar para resolver os desafios das nossas empresas. Então, esses institutos foram distribuídos estrategicamente pelos estados, são organizações bastante flexíveis, né, com ambientes que buscam atrair pesquisadores de referência, muitos deles, inclusive, brasileiros ou estrangeiros, que decidiram vir para o Brasil, se instalar aqui, que entenderam da oportunidade que tinham de fazer uma transformação do nosso setor por meio da inovação e da tecnologia. Basicamente, entendemos que os nossos institutos têm um papel de ponte, né? Não só a ponte entre a ciência e a indústria, mas também conectando micro e pequenas empresas, startups, governo e suas linhas de fomento, as instituições internacionais, as grandes empresas, ou seja, criando uma grande articulação em prol do nosso futuro. Acho que essa é a melhor forma, talvez, de podermos definir a nossa atuação. E temos grandes números a citar, né? São mais de 13.000 projetos desde 2012 que foram desenvolvidos, projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, atendendo mais de 1.250 empresas e movimentando mais de 2 bilhões de reais em projetos. Esses números eles tendem a crescer numa velocidade ainda maior nos próximos anos, porque a curva de crescimento desses últimos 3 a 5 anos é uma curva que chama muita atenção e que, portanto, só mostra uma tendência ainda maior, né, de evolução dessa rede. Hoje são mais de 1.350 pesquisadores, mas números que crescem rapidamente. Desses aí, quase 50% são mestres ou doutores, né, pessoas, inclusive, com formação, né, de referência internacional, e mais de 242 profissionais que estão dedicados, né, na gestão de projetos, dos recursos, no apoio administrativo, funções fundamentais. E por que a gente traz esse número aqui? Porque um dos princípios fundamentais é que essa questão burocrática, essas questões de controle, que são questões que estão distantes do nosso dia a dia das empresas, elas possam ser tratadas pelo nosso time, né? E as empresas vão trazer aquilo que elas sabem de melhor, né? Suas questões operacionais, suas questões tecnológicas, e aquilo que não agrega valor, nós vamos responder e poder tratar da melhor forma. Esse slide fala de alguns projetos, eu não vou me aprofundar, mas vejam que nós temos desde satélites, nanosatélites, né, desenvolvidos pelo nosso time, que estão em espaço nesse momento, fazendo diversas missões e ajudando a coletar dados, a poder compreender melhor a realidade do nosso país e trazer oportunidades de negócio. Temos plataformas tecnológicas como a Mina, né, que ajuda micro, pequenas e médias indústrias a se automatizarem. Temos também embalagens inteligentes, e esse campo da embalagem é um campo que pode trazer muitas oportunidades para o setor de sorvetes, né? Mas temos também projetos de novos produtos, de alimentos funcionais, alimentos que trazem benefícios diversos ao seu consumidor. Um outro conjunto de institutos são os institutos de tecnologia. Então, como eu citei antes, os institutos de inovação estão organizados por áreas tecnológicas, são 28, e temos 57 institutos de tecnologia. Esses institutos, presidente, eles estão orientados, eles estão organizados por setores. Então, nós temos aí, vocês podem observar, 11 institutos orientados para o setor de alimentos e bebidas, trabalhando intimamente com a empresa do setor de sorvetes, né, ajudando desde aperfeiçoar o seu processo produtivo, mas também formulando novos produtos, ajudando a fazer a ponte com outros institutos que podem trabalhar com questões complementares, embalagens, automação, robótica, entre tantas outras coisas. Esses institutos também trabalham na realização de ensaios, né, no apoio a esse processo da gestão da qualidade das empresas, com 47 acreditações, né, inclusive acreditações do MAPA, Anvisa,
entre outras tantas, que ajudam a dar, né, a confiabilidade, a confiança necessária para que a gente possa apoiar as empresas. Somos o maior setor laboratorial do país, né, e vou trazer aqui dados mais à frente que vão falar sobre isso. Os institutos Senai de tecnologia, portanto, eles estão organizados nos principais setores industriais e se localizam em função da densidade. Então, em uma determinada região, há uma densidade de empresas do setor de alimentos e bebidas, entre eles, inclusive, de sorvetes. Isso nos mostra a oportunidade de instalar um instituto lá, de poder ter especialistas que possam dialogar com aquelas empresas, estabelecer parcerias, e poder construir grandes projetos. Se, eventualmente, presidente, naquele instituto não tiver todas as competências necessárias, a nossa rede é uma rede colaborativa. Então, o nosso time vai rapidamente acessar os quase 100 institutos disponíveis na rede e buscar onde temos essa competência para poder disponibilizar para as empresas que lá estiverem instaladas. Então, é um modelo que tem nos orgulhado muito, né, porque sabemos que, nesse tempo de constante evolução, né, de tanta transformação, ter todas as competências ao mesmo tempo, no mesmo lugar, não é fácil. Mas ter uma rede como essa, uma rede complementar, quase 100 institutos, nos permite ter a segurança de que, certamente, em algum local, vamos ter um profissional, né, uma estrutura capaz de atender as demandas que venham a surgir. Aqui são alguns números de 2023 da nossa rede de tecnologia. Foram mais de 66 mil atendimentos, mais de 16 mil empresas atendidas, mais de 1,3 milhões de ensaios, serviços laboratoriais realizados, e são mais de 130 laboratórios. Desses 130 laboratórios espalhados por todo o país, esse é o número que nos mostra, nos aponta, de sermos a maior rede laboratorial do país, à disposição aí, especialmente do setor de alimentos e bebidas. Essa é uma rede que tem mais de 2 mil serviços realizados, uma equipe muito vultosa, e vejo que muito mais espalhados em 25 estados da nossa federação. Não vou entrar em detalhes aqui do tipo de ensaios realizados, porque certamente vocês conhecem isso, inclusive, melhor do que eu, assim como não vou detalhar as certificações, né, que hoje estão à disposição, e que são, na verdade, o atesto, né, da capacidade técnica desses times, mas também servem para poder cumprirmos com as obrigações regulamentares do setor. Quando falamos de setor laboratorial, do setor de ensaios, né, uma iniciativa que tem sido desenvolvida há pouco mais de um ano, quase 2 anos, é a plataforma Senai de Metrologia para a Indústria. E por que esse é um assunto especialmente importante, presidente? Porque, como já disse antes, não obrigatoriamente todos os institutos vão ter todos os serviços e todas as capacidades tecnológicas à disposição naquela localidade, mas a nossa rede certamente terá. E nós criamos, então, uma plataforma que nos permite que as empresas do setor de alimentos e bebidas acessem essa plataforma e possam verificar quem é o instituto que atende a que necessidade normativa, que tipo de ensaios, e por meio dessa plataforma fazer o contato com esse laboratório, né, fazer a contratação e poder ter o seu atendimento. Sempre isso, claro, né, em articulação com o Senai Regional, que é o parceiro, né, da indústria, mas dando a segurança de que, se não tivermos localmente, certamente na nossa rede, esses pedidos, essas demandas vão estar sendo atendidas e vão estar sendo resolvidas. A felicidade de dizer que o primeiro setor a ser trabalhado nessa plataforma foi o setor de alimentos e bebidas. O colega Gustavo Della Justina está aqui na reunião, e mais para frente ele pode, inclusive, tirar dúvidas e falar mais detalhes sobre essa iniciativa. Então, a plataforma ela é um instrumento para agilizar o acesso aos nossos laboratórios, né? Ele reúne em um só lugar, né, todas as nossas competências laboratoriais, metrológicas, e ele permite também, né, acelerarmos o processo de entendimento, de logística, de negociação, de operação desses atendimentos que vão surgir das empresas para os nossos laboratórios. Os nossos laboratórios e os nossos institutos, né, de alimentos e bebidas estão aqui apresentados. Eu não vou citar todos eles, mas vejam que temos
em Goiás, em Cuiabá, Dourados, Chapecó, Porto Alegre, em Pernambuco, na Bahia, em Belo Horizonte, Campinas, São Paulo, Marília. Portanto, é uma rede bastante capilarizada, uma rede em crescimento, né, porque o setor tem demandado, e por meio desse site que vocês veem aqui, vocês podem encontrar, mas também enviaremos para vocês essa apresentação, onde tem não só o e-mail, mas o telefone para contato com todos esses institutos. E como o Roberto apontou, eu comecei falando da rede, ou seja, são as estruturas, são os times, né, que estão à disposição do atendimento das empresas do setor. E agora eu quero, se me permitam, falar um pouco de algumas iniciativas. São programas que são executados por essa rede, que estão modelados para ajudar a sanar as principais dores das nossas empresas. E a questão da produtividade é uma questão que é muito cara para a indústria, não só a indústria brasileira, a indústria mundial, mas no Brasil especialmente. Então, o programa Brasil Mais Produtivo é um programa que reúne 7 instituições importantes para a competitividade industrial, cada uma em seu papel, oferecendo para as empresas industriais soluções para ajudar na otimização dos seus processos produtivos. O Senai tem um grande orgulho de estar fazendo disso, parte disso. Esse é um programa que já está na sua 3ª edição. Ele foi evoluindo e sendo aperfeiçoado à medida que fomos identificando as oportunidades de melhoria, né, os novos direcionamentos das empresas, as novas necessidades. E vejam que agora a nossa meta é impactar mais de 200 mil empresas industriais. Serão mais de 93 mil empresas atendidas presencialmente. Estou falando de consultor visitando e ajudando a resolver as dores dessas empresas. Com foco na micro, pequena e média empresa, que representa hoje quase 98% do nosso parque industrial. O programa Brasil Mais Produtivo é fruto de uma política industrial, então temos sido orientados pela Nova Indústria Brasil, essa política é orientada para a neoindustrialização do governo federal, e ele se volta principalmente a tratar, como já disse antes, das questões da produtividade e da transformação digital. O programa está organizado em 4 modalidades, 4 grandes eixos. O primeiro eixo é a plataforma de produtividade, onde as empresas, os seus gestores, encontrarão conteúdos, ferramentas, acesso a serviços de diversas naturezas que contribuem para a produtividade empresarial, especialmente a produtividade industrial. É por meio dessa plataforma que nós pretendemos alcançar mais de 200 mil empresas. O Sebrae também oferece uma solução de diagnóstico e construção de estratégia de gestão, né? São voltados para mais de 50 mil micro e pequenas empresas que serão atendidas por meio dos seus agentes locais de inovação, um produto do Sebrae muito maduro, já trouxe grandes resultados e que, por meio do Programa Mais Produtivo, trará ainda mais. O terceiro eixo é o eixo da otimização de processos industriais. Esse sob a liderança do Sebrae e do Senai. São os consultores do Senai que vão a campo atender as empresas de micro e pequeno porte. E também temos a ABDI, orientada mais para as empresas de médio porte, também com consultores do Senai. Então, vejam que é uma grande rede colaborativa, cada um entrando com o que tem de melhor. Nesse eixo da otimização dos processos industriais, nós ofertamos 2 principais soluções. A primeira é a solução de manufatura enxuta. Nós vamos identificar na empresa processos críticos, vamos avaliar como é que estão esses processos, vamos diagnosticar e vamos propor mudanças que possam resultar em ganhos de produtividade. O nosso atendimento só se conclui quando a empresa tem ganhos superiores a 20% do seu aumento de produtividade. Enquanto isso, nosso atendimento não está concluído. Então, é um projeto, é um processo que ele é medido no início, no meio e no fim, que tem trazido ganhos de produtividade superiores, nesse momento, a 30%. Nossas expectativas é que isso só tenda a crescer. E temos também uma solução voltada à eficiência energética, e o setor de alimentos e bebidas, especialmente o setor de sorvetes, é um setor que demanda muito do consumo energético. Um insumo cada vez mais caro, né? Então, nós precisamos aprender a gerir com muito cuidado. Essas empresas, elas também são atendidas pelos nossos consultores, que vão a campo, avaliar suas condições, propor alterações, propor melhorias, né, nas suas condições, seja de tarifação, ou de maquinário, ou de processos, ou de melhorias operacionais, que vão trazer ganhos de redução do consumo energético de pelo menos 10%.
E nós já temos demonstrado isso nos nossos atendimentos historicamente. A quarta modalidade, aproveito esse momento aqui para convidá-los, no próximo dia 23 de setembro, na Fiesp, nós lançaremos essa quarta modalidade, daremos início à ampliação dos atendimentos. Ela é voltada à digitalização das empresas. A primeira solução é a solução do plano de transformação digital. Se volta a atender mais de 1.200 médias indústrias, usando uma metodologia consagrada internacionalmente, a CIRI, eu vou citar aqui um pouco mais à frente, mas também nós atuamos, essa metodologia ela ajuda a identificar na empresa as principais oportunidades de digitalização, estou falando de tecnologias de software, de hardware, que tragam mais eficiência aos processos, né, que deem mais visibilidade aos processos, que deem mais capacidade de adaptação dos processos produtivos. Então, o plano de transformação digital vai servir como um guia para que as empresas industriais possam fazer os melhores investimentos e colher os melhores resultados. O Smart Factory, eles visam atender a mais de 8,4 mil empresas, no sentido de desenvolver ferramentas, tecnologias e soluções que vão exatamente ser utilizadas pelas indústrias para digitalizarem seus processos. E por que isso? Isso é porque nós identificamos um diagnóstico feito do setor, no país, que faltavam empresas que pudessem atuar na digitalização de micro, pequenas e médias indústrias. Então, nós estamos assumindo o papel não só de orientar as indústrias no seu processo de transformação digital, mas também estamos atuando no sentido de desenvolver novos fornecedores, com soluções adequadas à realidade da micro, pequena e média indústria, com custos competitivos, né, e que sejam efetivamente testadas e validadas pelos nossos institutos, pelos nossos times, junto conosco. Esses slides aqui reforçam um pouco do que eu falei, né, eles vão estar à disposição dos senhores e das senhoras, né, aqui o primeiro passo da plataforma, o segundo passo da modalidade de diagnóstico e estratégia de gestão ofertada pelo SEBRAE. O SEBRAE atua com duas grandes soluções, o ALI Produtividade e o ALI Transformação Digital, uma solução consagrada e que certamente as micro e pequenas empresas aqui já conhecem. A terceira modalidade do programa, aqui sob a nossa liderança, se volta à otimização de processos industriais, né? E aí cabe dizer, presidente, que nós temos uma atuação que combina tanto, se me permitem abrir aspas aqui, né, entregar o peixe, mas também ensinar a pescar. Então, tanto os nossos consultores vão a campo e apontam e ajudam a construir os planos que vão melhorar a performance das empresas, mas nós também capacitamos os colaboradores dessas empresas para que eles deem manutenção e continuem fazendo ciclos evolutivos que são naturais de um processo como esse, seja da manufatura enxuta, seja da eficiência energética. Então, como o senhor colocou no princípio, nós utilizamos da histórica capacidade de formação de pessoas do Senai, né? Então oferecemos tanto a consultoria quanto a capacitação dos colaboradores nos temas da produtividade, da eficiência energética, mas também temas setoriais. Então, imaginemos nós que nós precisamos melhorar o operador das máquinas, dos setores dos senhores, das senhoras, em determinado assunto, né, que é muito caro para a indústria. E aquilo ali vai resultar em aumento da produtividade. Sim, os nossos institutos atuarão nesse sentido. São consultorias que vão de 80 a 120 horas, subsidiadas, as micro e pequenas empresas não pagam nada, e as médias empresas têm 70% de subsídio. A parte de capacitação também é totalmente sem custos para essas empresas. Portanto, é uma grande oportunidade, e uma oportunidade que já deu todos os sinais da sua capacidade de gerar grandes impactos. A última vertente, a última modalidade da transformação digital, ela está iniciando, ela já tem os primeiros passos, ela vai ser escalada agora, vai ampliar. Nós estamos caminhando para um novo aporte de recursos para chamadas Smart Factory, quando nós desenvolvemos novos fornecedores para soluções das indústrias. E aí, qual é o papel da indústria? É exatamente apontar, dizer, olha, eu tenho uma empresa de sorvete e eu não tenho uma boa solução para fazer o monitoramento, por exemplo, da temperatura em tempo real, dos meus freezers, ou do meu processo de formulação. Então, os problemas, eu não sou especialista no assunto, é claro, mas os problemas virão da indústria. E nós, em conjunto com empresas fornecedoras de tecnologia, vamos dar solução para eles. Vamos desenvolver novas
tecnologias que permitam hoje automatizar e digitalizar os processos produtivos. A consultoria em transformação digital, ela é aquela consultoria que entra na empresa, identifica, por meio de uma metodologia consagrada internacionalmente, onde é que estão as melhores oportunidades de investimento para a digitalização. Quais são os softwares, quais são os equipamentos de hardware que vão poder trazer os melhores ganhos para a empresa. Se não fosse apenas por isso, mas também trazemos linhas de financiamento que têm condições muito subsidiadas. Então, são linhas de financiamento que trabalham com taxas que são quase negativas, pelo trabalho com PR, mais uma taxa de 4% a 5%, isso está sendo agora refinado, significa quase que o mesmo custo da inflação. Tá? Então, estamos combinando aqui uma metodologia consagrada de nível mundial, com uma rede de institutos espalhada por todo o país, do Instituto Senai, mas também linhas que serão subsidiadas da FINEP e do BNDES, e que permitirão às empresas fazerem esses investimentos em condições muito favoráveis. Não vou entrar em detalhes sobre o processo técnico, acho que nesse momento é importante dizer que há uma primeira fase, que é uma fase de consultoria, em que aplica-se um diagnóstico, identifica-se as melhores oportunidades, os fornecedores, elabora-se um projeto de investimento, e esse projeto de investimento ele servirá de evidência para avaliação pelos bancos, pelos agentes financeiros, com recursos da FINEP e do BNDES. A partir daí, então, com essa avaliação do financiamento, a empresa tendo capacidade de crédito, essas linhas serão concedidas para essas empresas, ela poderá obter esse recurso e fazer a contratação daqueles fornecedores que foram sugeridos no nosso diagnóstico. Essa é uma metodologia que foi desenvolvida em Singapura e que, em função de uma demanda do Fórum Econômico Mundial, está sendo internacionalizada, está atendendo hoje mais de 9.600 empresas. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, será um dos grandes cases dele, nessa parceria conosco, aqui no programa Brasil Mais Produtivo. Então, eu deixo aqui, né, o endereço, né, do nosso portal, brasilmasprodutivo.mdic.gov.br, onde as empresas interessadas podem acessar o programa, se cadastrar, demandar o atendimento, e os nossos consultores entrarão em contato para agendar uma visita, para tirar dúvidas e poder dar andamento aos próximos passos aí dessa grande oportunidade. Eu deixo aqui também um slide com sites, né, não só do Brasil Mais Produtivo, mas também dos nossos institutos, da nossa rede de institutos de tecnologia, de inovação, a nossa plataforma de inovação e a plataforma de metrologia, que é o meio pelo qual as empresas podem acessar os laboratórios que prestam os serviços metrológicos que são tão importantes. Termino, então, agradecendo, né, dizendo que foi uma grande honra poder fazer parte desse primeiro encontro, workshop, mas também nos colocando à disposição para quaisquer dúvidas, perguntas, né, e também, já vejo que tem uma mão levantada aqui, convidando os colegas dos institutos para que possam contribuir com questões técnicas que possam surgir, dúvidas mais específicas do setor. Muito obrigado. Perfeito, vamos então, Roque, pode fazer sua pergunta, assim a gente continua nesse ritmo da ótima apresentação, depois a gente faz alguns comentários de encerramento. Boa tarde a todos, meu nome é Roque Dalcin, eu sou vice-presidente da associação e também tenho uma indústria aqui no estado de São Paulo. Eu confesso, Flávio, que eu fiquei muito surpreso de ver o tamanho da abrangência do trabalho que o SEBRAE faz, desde o plano científico até a aplicação de fato. Me parece que nós estamos muito atrasados para poder aproveitar todo esse contingente, esse arcabouço de informação que vocês podem nos propiciar. E eu quero que vocês entendam que o setor é um setor que está em transformação, né? Então, porque os setores que, vamos dizer, que são mais ativos, são os setores que sofrem concorrência com o mercado internacional, e nós, o nosso produto, pela especificidade de logística, acabou sendo muito voltado para o mercado interno e, obviamente, teve um pouco de retrocesso nesse processo, mas estamos em plena fase de reestruturação, até porque a gente entende que essa benécia de não ter o ataque do mercado internacional
não dura muito tempo, mais dias, menos dias vai chegar. E a associação tem como um dos pilares da gente promover os associados e capacitados para esses momentos. Então, acho que vem ao encontro o que a gente está fazendo, né? E eu quero dizer também que a gente voltando, eu estou entendendo que existe uma abrangência científica muito avançada, que está muito além da nossa aplicação hoje, mas o que nós sofremos de fato hoje é uma escassez de mão de obra, né? De mão de obra nos níveis intermediários, tanto operacional como no plano tático. Existe um vácuo de formação de mão de obra muito grande no Brasil. Então, quando você fala eu vi que dentro eu até nem sabia que o SEBRAE faz parte do SENAI, tem um arcabouço de informações, inclusive até aplicação, muito, muito voltado para pequenas indústrias, né? O que é muito bom, até porque a nossa associação ela é predominante em número de associados às empresas do CIBS, mas essas empresas crescem, até por ser empresas industriais, e tem que sair do CIBS e ir para a maioridade, que é uma empresa do Grupo Real Presumido, etc., como você quer entender, do médio porte, etc., né? Então, eu vi também que você tem um ABDI, né, que talvez seja uma coisa que nós não sabíamos que podíamos estar utilizando e pode ser muito útil. Então, dentro dessa mão de obra, a gente tem uma escassez assim, enorme em várias atividades, tanto na questão técnica como na questão talvez a técnica até menos, né? Porque pelo fato da gente ter que seguir algumas regras do Ministério da Anvisa, a gente acabou sempre se adaptando às questões tecnológicas. Mas no caso de produtividade, nós estamos muito atrasados. Essa é uma regra do Brasil, estamos muito, muito atrasados. E a gente precisa acelerar o passo, né? E aí a gente entra com gente, não adianta de ter só os métodos, alguém lá que monta um software que vai informar, etc., mas precisamos ter gente que saiba monitorar tudo isso, entender os processos e fazer, né? E a gente tem uma escassez tanto desse tipo de profissional, como no profissional de refrigeração, técnico de refrigeração, aqueles níveis intermediários. O Brasil tem um vácuo de mão de obra técnica muito grande, e parece que existe uma dificuldade das pessoas entenderem que tem uma possibilidade de um mercado muito grande para isso. Talvez o Senai possa ser a grande escola para poder formar gente para o nosso setor e para outros mais, porque é muito grande a escassez, né? Por isso que eu só queria dar esse plano de fundo para você entender que é útil, nós temos que entender qual é a porta de entrada, como é que a gente segmenta as empresas do simples vão para cá, as empresas que não são as que estão dentro do arcabouço do SEBRAE vão para essa direção, qual as duas, se vão de produtividade, ou de tecnologia, ou não vamos nem falar de ciência, da inteligência artificial, que a gente está um pouco aquém disso, né? E a gente poder direcionar as empresas. O que é muito útil também é saber que, com essa formação, a gente tem acessibilidade a incentivos fiscais, via Fundupem, FINEP, etc., né, que são altamente importantes. E a nossa associação não está sabendo disso. Os associados, do modo geral, não pactuam com isso porque não sabem. E eu acho que tem uma oportunidade de trabalho enorme aqui, né? Então, é um pouco isso que eu queria deixar essa mensagem de que o quanto é rico essa informação que você está nos trazendo, o quanto a gente pode aproveitar, só que não vai ser numa conversa de 1 hora, a gente vai ter que fazer muitas conversas, emergir dentro dessas informações e entender como que a gente transforma isso num efeito prático e podemos utilizar isso, ou pelo menos demandar para as regiões que precisam, né? Então, eu acho que a gente poderia abrir esse canal de comunicação seria assim, um ganho muito grande para esse momento já, né? E a gente começar a conversar demandas mais específicas, né? É um depoimento que nos enche de alegria, de entusiasmo, né? Porque reforça a importância desse papel
né, que os nossos times têm desempenhado. Sim, o senhor está inteiramente certo, porque são muitas necessidades, o Brasil é um país gigantesco, né, cada região com suas peculiaridades, com suas, né, necessidades específicas, e temos institutos que estão muito adaptados à necessidade de cada região. Mas, por outro lado, nós temos que ter uma visão ampla que articule os diversos atores que possam ajudar, cada um em seu papel. Como o senhor colocou, né, a BDI trazendo soluções aqui para médias empresas, o SEBRAE para as micro e pequenas, o financiamento por meio do BNDES, né, seja da FINEP, as políticas públicas que vêm do Ministério, da BDI, do MDIC, né, os recursos para a pesquisa e desenvolvimento que também vêm da Embrapi, ou seja, precisamos entender os mecanismos, mas precisamos também reunir todos esses atores para que a gente consiga oferecer, né, essas soluções que as empresas tanto precisam. Então, seu depoimento é muito importante para podermos ter esse retorno, e sobre como avançar, eu acho que o melhor passo que eu poderia sugerir é podermos, a partir desse contato inicial aqui, recomendar, estimular que as empresas entrem em contato conosco. O Departamento Nacional está à disposição para fazer essa ponte, né, e tem alguns colegas aqui presentes, mas os institutos que estão, né, na ponta lá, nos estados também, nós vamos compartilhar com os senhores, com as senhoras, os contatos, os telefones, os e-mails, né, de cada uma das regiões, para que, de fato, as empresas possam, né, estabelecer essa relação e construir, né, as iniciativas que a gente possa desenvolver em conjunto. Muito obrigado. Ok. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Acho que se nós não temos comentários aqui, Flávio, eu acredito que foi porque o nosso diretor Roque, vice-presidente, aliás, conseguiu apontar bem o que foi esse encontro para nós, o que ele representa. Alguma coisa mais, Roque, podemos seguir para encerrar? Cássia, estão me ouvindo? Agora estou, pode falar. Eu estou muito contente também, muito feliz, Flávio, em saber e agora ouvir o que você explanou aí para nós. Temos muitas oportunidades aí para o nosso setor de poder, ferramentas e possibilidades de podermos qualificar e inovar no nosso setor. Com certeza, nós vamos ter que olhar caso a caso. Eu acho que o Roque falou muito bem, se manifestou muito bem. Temos que olhar caso a caso para ver como é que nós vamos conduzir e abrir essas portas para os associados, para o setor de modo geral, não só para associados da água sorvete, mas também das nossas entidades regionais, que são signatárias em todo o Brasil. E o nosso interesse, de modo geral, é realmente fazer com que esse pilar, que é os pilares do projeto 50 em 10, seja colocado em prática, né? Que é a inovação e qualificação. Então, Flávio, muito obrigado pela explanação e coloca vou deixar para cá para finalizar. Se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Mas certamente essa live de hoje vai ter desdobramentos, tá? Para a gente conseguir abrir portas para todas as possibilidades que a gente viu aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos, foi um grande prazer. Desejo uma boa noite a todos, foi uma honra poder participar dessa iniciativa. Seguiremos sempre à disposição. Ótimo. Ok, obrigado. Flávio, me permita mais uma última colocação. Se tiver um interlocutor do Senai que pudesse sentar com a gente, com a Cássia, mais alguns dos nossos diretores, para a gente estabelecer uma estratégia de comunicação adequada, porque eu estou vendo que a gente não consegue, por mais que a gente trabalhe, a gente não vai conseguir absorver 10% do que vai ser nos ofertado. Mas o que a gente vai pedir tem que ser exatamente o que a gente precisa mesmo, né? Então, eu acredito que se a gente puder focar um pouquinho em nossas demandas, a gente tem mais efetividade no resultado, né? Eu mesmo estou à disposição, vice-presidente, mas temos aqui alguns colegas que vão estar juntos nesse processo, né? Eu cito aqui a colega Rangélia, que está com a câmera aberta, né?
ela é a líder do programa Brasil Mais Produtivo, dentro do nosso time no Senai, a colega Sheila, né, que trata especialmente dessa questão da comunicação, o Gustavo Della Justina, né, da rede de metrologia. Então, vamos estar todos aqui junto a vocês, né, para que a gente consiga encontrar, é o nosso interesse também, né, nós queremos encontrar estratégias que façam com que a nossa rede esteja perto da indústria, e sem dúvida nenhuma temos todo o interesse em poder avançar nessa discussão. Eu vou já passar a palavra aqui para a Viviane, que levantou a mão, mas aqui nós temos pessoas muito experientes, tanto de industriais como pessoas que trabalham com setores de alimentos, etc. Mas, por mais que a gente seja experiente, o arcabouço que nos é oferecido, os produtos, o leque de produtos que o Senai tem e o que ele vem trazendo, nós não conseguimos alcançar. Então, acho que a gente precisava ter mais encontros para poder direcionar isso, como o Roque disse, né? Claro que eu parabenizo aqui a apresentação do Flávio, que foi fundamental para mostrar todo o funcionamento da rede, né, de uma forma muito clara, mas as iniciativas mais recentes, né, que trazem aí a questão de transformação, produtividade, que tem iniciativa que vai desde o pequeno, micro, até o grande, né, a gente tem que pensar, como o Roque falou, em comércio exterior, ou o contrário aqui. As questões de otimização de processo, eficiência energética, digitalização de empresas, parecem, no primeiro momento, um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai vendo que é possível, que a gente tem que ir se aprofundando e trazendo isso para todos, para todas as empresas, né? Eu sei que aqui a gente tem participando vários profissionais do Senai, inclusive Senai Regional, e a Viviane é uma delas, né, e levantou a mão. Vou deixar aqui para que ela possa falar. Viviane, por favor. Oi, Cássia, boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Eu só gostaria de deixar, né, a nossa fala, o que a gente está conversando, para eu estar presente nas reuniões. E, senhor Roque, antes mesmo da reunião, começou em outubro, já passei o link, né, do Brasil Mais Produtivo para a Cássia, e também posso explicar para vocês, e posso também apresentar as soluções que a gente tem trabalhado, apresentar todo o portfólio de metrologia e todas as soluções. Então, se quiser antecipar, eu e Cássia, a gente estávamos, né, nos preparando para a próxima reunião, 14 de outubro, mas se for muito longe, a gente já antecipa e já começa os trabalhos. Eu fico à disposição, eu sou do Instituto de Alimentos e Bebidas, Instituto de Tecnologia, né, Alimentos e Bebidas da cidade de São Paulo, e componho o IST Alimentos e Bebidas São Paulo junto com Campinas e Marília, mas, como foi muito bem falado pelo Roberto, pelo Sr. Flávio, nós fazemos a conexão com toda a rede, podemos atender o Brasil todo, mas se quiserem me deixar como ponto focal, eu fico à disposição. Obrigado, Viviane. Você vai ser acionada, com certeza. Eu já estou em contato com a Cássia, pode ficar tranquilo. Cássia, nós nos conhecemos há um bom tempo, né, Cássia? É o que eu disse, nós somos experientes, mas ainda não conseguimos saber todos os serviços e produtos que estão à nossa disposição. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. Também só vou chamar a atenção, Viviane, que precisamos pensar e avaliar alguma questão que o Roque falou em profissionais, né? Então, a parte de educação, Marília, Campinas e São Paulo, né? Uhum, Esse é um leque importante que pode atingir aí o pessoal de São Paulo que está participando hoje da reunião e que pode apresentar essa demanda também. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Por favor, Gustavo. Oi, Cássia. Oi, Roque, Martin. Prazer. Eu trabalho na equipe do Flávio, né? Junto com os institutos de tecnologia. E só reforçando que a Viviane e a Andressa, elas são as nossas curadoras da rede de alimentos do Senai. Então, elas coordenam as estratégias, né, que todo esse time pensa, né, de toda essa cadeia, pensam em novos
novos serviços, novos produtos, o que está surgindo de novo de legislação, né, como que podem apoiar o setor. Então, a gente tem organizado dentro do nosso Instituto de Tecnologia 13 setores industriais, e para cada um desses setores a gente tem um agrupamento com curadores. E da rede de alimentos, a Vivi e a Andressa são as nossas curadoras, tá? Então, tanto elas, como aqui no Departamento Nacional, como o Flávio colocou, vocês têm o nosso contato e pode nos acionar a cada necessidade aí, tá? Só fazer esse reforço. Ótimo, muito obrigada. Mais algum questionamento, algum comentário? Martin? O Martin ainda continuou conectado? Ele já havia nos avisado. Eu tive um pequeno problema aqui no computador, mas conectei pelo celular, então estou à disposição também. Ótimo. Bom, acredito que atingiu seus objetivos hoje a nossa live, que ficamos muito contentes aqui com a participação também do Dr. Roberto Medeiros, que quando ele falou em a gente abrir a agenda de inovação e transformação, é uma grande expectativa da Abra Sorvete, como o Martin falou, dentro do nosso projeto, e sabemos que não conseguimos fazer isso sem o Senai. Então, vamos continuar aqui com esse diálogo, com esse contato, essa parceria, e avançar em todas essas iniciativas e projetos. Agradecendo novamente a todos os participantes, os profissionais aqui, Senai Nacional, Senai Regional. Acho que podemos encerrar. Flávio, quiser fazer mais algum comentário, ou Roque? Bom, da nossa parte, a gente, como a Cássia falou, foi muito útil, e a gente tem mais que agradecer. Essa ponto que a gente começa agora a ter acesso a um canal de comunicação, de forma que a gente transforma isso em ações, né? Então, eu agradeço a participação de todos, a explanação do que é o Senai, para que a gente tenha um bom entendimento. Muito obrigado. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigado, muito obrigado a todos, boa noite. Até Obrigado, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.